vê-los, e a partir do momento que eu consigo vê-los, eu também consigo me sentir acompanhado, né? Me sentir acompanhado, me sentir quase como se fosse uma aula presencial. Então, eu convido os colegas a compartilharem suas telas não, a abrirem, né, as suas câmeras. Bom dia, pessoal. Bom dia, Diego. Bom dia, Anne, Regiane, Isaú, Fernando, Alexandre, Benigna, Lucas, Jorge, Tiago, Sidney, Danúbia e Rejane. Estou cumprimentando só quem está com câmera aberta. Não vou cumprimentar quem não está com câmera aberta. É isso aí. Agora eu sou do mal. Não quero mais saber dessas coisas aí, não. Não cumprimento espaços vazios, né? Ó, o Daniel Miller ali, a Alessandra também. Isso aí, pessoal. Vamos abrindo as câmeras. Obrigado, Gabriela, também pela compreensão. Bom dia. Conceição, também aqui, bom dia. Paulo Bezerra, Genésio, Suzy, Elisa, bom dia. Célia, bom dia. Maria Antônia, muito bom dia. Isso aí, pessoal. Agora sim, agora tá ficando bonito. Maria do Carmo, tudo bem. Isso aí. Câmeras abertas para a gente poder se ver, compartilhar aí as imagens, para ver que vocês estão realmente acompanhando e não estão dormindo só com a câmera ali fechada e dizendo que fui na aula, né? Depois vem o post, fui na aula. Foi não, não vi. Então, assim, para mim só vem quem está com a câmera aberta, tá? Aqui a Maiane dizendo que está se arrumando. Tudo bem, não, enquanto está se arrumando, não precisa realmente. Não precisamos disso, né, pessoal? Assim, a gente pode preservar aí a intimidade de cada um, não tem problema nenhum. Mas é isso aí. Também não queremos causar nenhum constrangimento. Mas, câmeras abertas. Professor, eu vou fechar porque eu estou em trânsito. Tudo bem, não tem problema, Maria do Carmo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Pessoal, vamos lá. A gente tem um evento no dia 25 de março. Esse evento é a Guinada Previdenciarista. Na Guinada Previdenciarista, a gente vai desenvolver planejamento previdenciário, ou seja, a gente vai falar sobre planejamento previdenciário sobre diversos aspectos. O aspecto da formação do negócio em si, né, de um planejamento interessante como negócio, até porque a gente está diante de um cenário bastante conturbado do contencioso administrativo e judicial. Quem acompanha, quem trabalha com previdenciário sabe muito bem do que eu estou falando, que não tem sido uma jornada fácil não de administrar. A gente tem processos administrativos cada vez mais demorados, cada vez mais inertes, muitas vezes, pela autarquia. Quanto tempo, muitas vezes, um acórdão do Conselho de Recursos leva para ser cumprido pelo INSS? Isso é um absurdo que acontece. Tem processos que ficam 2 anos aguardando implantação dentro do INSS depois de uma decisão do Conselho de Recursos, seja pela Junta, seja pela Câmara de Julgamento. Então, isso realmente nos faz cada vez mais ter a consciência de que é preciso criar alternativas a essa dependência absoluta que nós criamos ao longo de uma evolução da advocacia previdenciária, que é a dependência excessiva e absoluta do INSS e do Judiciário para produzir resultados. Só que os boletos não querem saber se o INSS está julgando o meu processo administrativo ou não, se o juiz está dando procedente ou não para o meu cliente o caso. O INSS, os boletos não querem saber disso. Os boletos querem saber do vencimento. Venceu, eu estou cobrando. E se não pagar, tem juros, e se não pagar, tem multa. Então, essa é uma questão que a gente precisa verdadeiramente enfrentar. 2025, já passou da hora da gente enfrentar isso, né? Muito. Tem muita gente que já nos acompanha há bastante tempo e já faz disso um meio interessante de vida dentro da advocacia. Mas como a gente estrutura isso? E o que é preciso para desenvolver um planejamento previdenciário, além de conteúdos técnicos, que são esses que nós estamos trabalhando nessas aulas de aquecimento? A gente precisa ter uma mentalidade nova, a gente precisa ter uma estrutura de planejamento, a gente precisa ter uma metodologia de planejamento e a gente precisa saber onde pescar nesse aquário, né? Qual é o cliente do planejamento? Qual é o alvo? Qual é o público? Como eu faço essa venda?
Quanto eu cobro por isso? Como eu cobro por isso sem criar uma barreira intransponível do cliente comigo? Então, isso no dia 25 de março nós vamos trabalhar muito. Vamos trabalhar muito a questão da mentalidade mesmo, e não estou falando aqui de coaching, vamos lá, música rolando. Não, 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 não. É técnica a questão. É técnica a questão. É porque ela é realizável. Então, assim, perguntas chaves que nós podemos fazer para o cliente, dentro da entrevista já conduzir para um processo de venda. A venda é um processo objetivo, mas a compra é um processo subjetivo. A venda é objetiva no sentido de que ela pode ter metodologia, ela pode ter técnica, ela pode ter estratégia, ela pode ter etapas, mas a compra é emocional. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a pessoa comprar se o emocional dela é que tem que estar envolvido naquilo? Então, tem algumas coisas que a gente vai trabalhar, obviamente, com a metodologia do ROI, porque o ROI previdenciário é a metodologia que a gente desenvolveu, e já faz 5 anos que a gente vem desenvolvendo ela com mais intensidade. É uma metodologia que nos permite ter segurança na hora de tomar decisões, permite que o cliente tenha essa segurança. Só que tudo isso que eu estou falando depende de conceitos anteriores. Depende dessa etapa de construção do conhecimento mínimo necessário para que o planejamento previdenciário possa ser feito ou bem feito, que é óbvio, tem que ser bem feito. Depois que eu entendo isso, depois que eu tenho esses conceitos, eu posso trabalhar os valores do planejamento, os axiomas do planejamento, os princípios do planejamento, e aí eu vou entender por que eu posso cobrar. Quando esses conceitos associados a uma metodologia me levam à conclusão de que o planejamento tem valor. E hoje dois conceitos se sobressaem, e eu quero mostrar para vocês aqui, sim, temos um material de apoio para essa aula de hoje, e esse material de apoio já está bem desenhadinho aqui comigo, tá? Quero até mostrar para vocês aqui. Aqui, peraí. Só deixa eu trocar de apresentação de slides. Qual é o monitor? Vamos fazer o seguinte, eu vou trocar o monitor aqui para a gente poder apresentar eles de uma forma que vocês vão receber esse material. Por isso que eu quero mostrar para vocês não ficarem preocupados, tão preocupados com anotações, então, porque vocês vão receber. Aqueles que estão inscritos na Guinada Previdenciarista vão receber. Deixa eu mostrar aqui, ó, monitor principal. Agora sim, a gente vai colocar aqui na tela e eu vou compartilhar. Ó, o material é esse aqui. Aquecimento para Guinada Previdenciarista. Espero que estejam enxergando, certo? E esse material de aquecimento, ele está aqui, ó, conceitos básicos mínimos, salário de benefício e renda mensal, conceitos de cálculos, tá, gente? Ó, aí tem todo o material aqui que vocês vão receber. Então não se preocupem com essa parte. Os slides estão aqui, vocês vão receber em PDF logo mais. Então fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Então anotações, não precisam se preocupar em, vou ficar printando a tela o tempo inteiro aqui. Não se preocupem com isso, tá? Não se preocupem com isso. Vamos lá. Quais são os conceitos de cálculos que mais frequentemente aparecem num planejamento previdenciário? Depois daquilo que nós vimos na aula passada, na quinta-feira da semana passada, que foi a aula 1 de aquecimento, que foi a aula sobre segurados e suas alíquotas, que é um cálculo importante para o planejamento, a alíquota, porque a partir dela eu consigo mensurar o investimento que vai ser feito pelo segurado ao longo da vida até chegar numa aposentadoria, e o ROI previdenciário, que é a metodologia que nós vamos trabalhar lá no dia 25, na guinada, ele parte do pressuposto do cálculo do investimento, para depois, fazendo o cálculo da futura aposentadoria ou das futuras aposentadorias, eu consiga projetar o ganho do segurado ao longo do tempo nessas aposentadorias futuras e deduzir desses valores acumulados futuramente o valor que ele vai investir, eu chego no ROI previdenciário. Então, cálculos são
essência no planejamento previdenciário. Na semana passada, nós vimos quais são as alíquotas. As alíquotas contributivas dos segurados contribuintes individuais, facultativos, empregados, domésticos, avulsos, complementações, salário de contribuição abaixo do mínimo, nós vimos tudo isso. Hoje nós vamos estudar a base dos benefícios de aposentadoria programada, salário de benefício e renda mensal. Porque quando eu conseguir dominar esses conceitos, o ROI previdenciário, que é a estratégia que nós utilizamos aqui, que vai ser a estratégia dominante e exaustivamente trabalhada na guinada previdenciarista, o ROI previdenciário, ele leva em consideração a ida até a aposentadoria e da aposentadoria até o óbito. Obviamente, um óbito com previsibilidade objetiva em tábua de mortalidade, porque eu não tenho como estimar exatamente o momento, eu não tenho como aferir o momento do óbito real, mas eu tenho como partir de um critério objetivo que está na lei, que é a tábua de mortalidade do IBGE. Então, eu faço o caminho do investimento até a aposentadoria, quanto o segurado vai gastar, e agora eu já sei como buscar essa matéria-prima para calcular isso, que é a partir do valor da contribuição do segurado, a partir de um imposto de renda no Prolabore, a partir de uma cota patronal, se ele tiver numa empresa com Prolabore e ele tiver no lucro real ou lucro presumido ou simples anexo 4, isso tudo a gente viu, ainda que mais rapidamente na aula passada, e nós vamos ver isso na guinada com mais detalhes, obviamente, para a gente poder fazer o fechamento desse conteúdo todo com o ROI previdenciário, mas a partir do momento que eu tenho o quanto se investe e eu sei como chegar nesse valor máximo de investimento até a data da aposentadoria, depois eu tenho que ver quanto eu vou receber de aposentadoria líquida até o momento do meu óbito pré-definido pela tábua de mortalidade, porque eu não consigo ir além disso, eu tenho a possibilidade de calcular a partir disso tudo o ROI previdenciário. Então, sim, contribuição foi importante, segurado e contribuições. Sim, agora é importante salário de benefício. Sim, agora é importante renda mensal. O que é o salário de benefício? O salário de benefício, historicamente, ele existe dentro do regime geral de previdência. Historicamente, os benefícios previdenciários, e aqui especialmente as aposentadorias programáveis, as aposentadorias voluntárias, baseiam-se o seu valor baseia-se, o valor dessas aposentadorias baseia-se numa média dos salários de contribuição que o segurado teve ao longo da sua vida. O salário de contribuição é o valor mensal ou não, mas é o valor sobre o qual ele recolhe ou tem recolhidas as suas contribuições previdenciárias. É a base de cálculo para a contribuição previdenciária, que é o tributo. O tributo incide sobre um valor. Sobre qual valor? Salário de contribuição. Salário de contribuição é o valor que vai do salário mínimo até o teto previdenciário, entre 1.518 e 8.157. É simples assim. Salário de contribuição só pode estar dentro dessa janela. Ah, mas se o salário de contribuição for inferior ao mínimo, tem que resolver esse problema. Como? Complementando, agrupando. Falamos sobre isso na semana passada. Voltaremos a isso no momento oportuno dentro da guinada previdenciarista. Então, salário de contribuição, eu sei o que é. É o valor de referência para a contribuição previdenciária. É a remuneração recebida pelo segurado, ou definida por ele, no caso do facultativo, sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária, que é o tributo. Se essa contribuição é recolhida pelo próprio segurado ou pelo tomador de serviço, nós vimos na aula passada. Quem não assistiu a aula passada pode assistir. Está disponível para quem estiver inscrito na guinada previdenciarista. E, aliás, quem não estiver inscrito, trate de se inscrever. O Lucas vai colocar depois aí no nosso chat essa informação de como fazer a inscrição, mas é bem simples, a inscrição é gratuita, vocês se inscrevem e vão recebendo as informações e podem acessar o nosso grupo de WhatsApp para receber também os materiais por ali. Então, e os links de acesso às aulas, etc, etc. Então, tudo por ali. Então, mas vejam bem, a contribuição a gente conhece, ela incide sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição ele é tanto base para contribuição como base para calcular benefício. O salário de contribuição é o valor de referência para que o tributo incida. Perfeito, tudo bem. Então, ele está atrelado ao conceito de custeio previdenciário, salário de contribuição. Por isso, o nome dele é salário de contribuição.
Só que ele também é base para o salário de benefício. Por quê? Porque o salário de benefício trabalha com a média dos salários de contribuição. Na hora de calcular um benefício, para a gente poder traduzir a realidade da vida do segurado, a gente tem que pegar a média de tudo que ele fez ao longo da vida em termos de valor. Valor base para contribuições. Quais são os valores bases para contribuições? Salários de contribuição. Então, o salário de benefício é um cálculo aritmético que vai partir dos salários de contribuição atualizados para o dia do cálculo. Então, eu vou requerer uma aposentadoria hoje, o INSS percebe que eu tenho os requisitos cumpridos, conclui que os requisitos estão cumpridos, e a partir disso ele vai deferir a minha aposentadoria. Estão cumpridos os pressupostos para concessão. Está sendo concedida, mas com qual valor? Bom, para chegar no valor da aposentadoria, eu tenho duas etapas. Primeiro, fazer a média dos salários de contribuição, salário de benefício. Salário de benefício. Segundo, tendo a média de salários de contribuição, que é o salário de benefício, agora eu tenho a segunda métrica, que é a renda mensal inicial, a RMI. E a RMI é um percentual da média. Então, os conceitos não podem ser confundidos. Os conceitos não podem ser confundidos. Salário de benefício é a média dos salários de contribuição. Renda mensal inicial é o percentual dessa média. Vamos começar pela média. O que é a média dos salários de contribuição? O artigo 26 da emenda 103 estabelece, o artigo 26 da emenda 103 estabelece essa média. Foi alterado este quadro, e a partir disso, nós temos uma ruptura com a histórica forma de apurar salário de benefício e a nova forma de apurar salário de benefício. Até então, até a reforma da Previdência, o salário de benefício era previsto no artigo 29 da Lei 8.213. E trabalhava ali com a média dos 80% maiores salários de contribuição dentro do período básico de cálculo. Período de julho de 94 até a data de entrada do requerimento ou do cumprimento dos requisitos. Então, o que acontece aqui? Até 2019, o salário de benefício ele tinha um conceito de média dos 80% maiores salários desde julho de 94. E descartava automaticamente os menores salários. Os menores salários eram descartados. De modo que a média ficasse mais favorecida com esse descarte dos menores. A média ficava favorecida com o descarte dos menores. A partir da reforma da Previdência, há uma ruptura com este artigo 29 da Lei 8.213, que era o artigo, inclusive, que previa o tal fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição. Porque lembram, no período pré-reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição não tinha como um de seus requisitos a idade mínima. Bastava que o homem atingisse 35 anos de contribuição e a mulher 30, que a aposentadoria era possível. Não estou dizendo que a aposentadoria era boa, mas a aposentadoria era possível. E em que medida ela era possível? Em que medida ela era possível? Ela era possível com valor não proporcional ao tempo de contribuição, mas o valor iria variar de acordo com a precocidade da idade do segurado. Quanto mais jovem ele fosse no momento da aposentadoria, menos valor por mês ele receberia por conta da incidência dessa formulazinha que está na tela aqui. Fator previdenciário. O fator previdenciário, ele não coibia a concessão de aposentadorias precoces.
do ponto de vista da idade, a precocidade, obviamente. Até porque o tempo mínimo tinha que ser cumprido. Mas ele não coibia, mas ele inibia. Por quê? Porque quando o segurado era jovem, e qualquer idade inferior a 60, 62 anos era jovem, ele teria uma punição financeira. Ele receberia menos por mês, porque receberia por mais meses. Por quantos mais meses ele fosse receber aposentadoria, menos mensalmente ele receberia. Uma lógica atuarial perfeita. Eu não sou crítico do fator previdenciário, pelo menos não da sua essência. Eu sou crítico de algumas questões do cálculo do fator previdenciário, mas isso não vem ao caso. E até porque ele já não existe mais como regra, né? Ele existe como exceção na regra de transição do pedágio de 50%. Mas o fator previdenciário ele tinha uma lógica muito aceitável e uma lógica muito inteligente. Por quê? Porque ele não proibia a aposentadoria precoce. Ele permitia, mas deixava ao segurado o livre-arbítrio, o direito de escolher se quer ou não quer. Por quê? Porque ao se aposentar precocemente, o fator previdenciário dava um recado para ele: olha, você é muito novo para te aposentar. Significa que você vai receber a aposentadoria por muito tempo. Logo, a gente vai fazer um cálculo aqui que vai ter um impacto real, direto, no teu valor mensal a receber, porque você vai receber por muitos meses. Quanto mais jovem fosse o segurado no momento da aposentadoria, menos por mês ele receberia. Porque o impacto dessa fórmula aqui seria muito grande. Essa fórmula aqui ela foi desenhada para dar um número próximo a 1. Só que para dar 1 em 2019 e neutralizar os efeitos do fator previdenciário, porque o resultado da fórmula seria multiplicado pelo salário de benefício pela média, dos 80% maiores, essa fórmula ela foi concebida para dar um número próximo a 1, mas para dar 1, um homem precisava ter 35 de contribuição, que era o mínimo necessário, e 64 de idade. Qualquer idade inferior a essa já fazia com que o fator previdenciário desse um número menor do que 1. E um número menor do que 1 multiplicado por uma média faz o quê com a média? Diminui. Um número menor do que 1 multiplicado por qualquer coisa faz qualquer coisa ficar menor do que qualquer coisa. É um jogo de palavras? É. Mas é para ilustrar o que representa o fator previdenciário na vida de um segurado. Se a aposentadoria dele era baseada na média, e essa média vai ser multiplicada por um número resultante dessa fórmula, se esse número é inferior a 1, o que acontece com a média? Diminui. E naquele momento, a renda mensal era integral, diziam. 100% do salário de benefício. Só que dentro do salário de benefício da aposentadoria por tempo tinha o fator previdenciário. Ali. Estava ali dentro. No cálculo do SB. O que acontece? A média de idade de aposentadoria no Brasil, naquela época, 54, 55 anos. Um homem com 54, 55 anos, que se aposentasse ali, com 35 de contribuição, ele teria um fator previdenciário na casa dos 0,68. 0,65 até 0,70. Então vamos arredondar para 0,70. Significa que se ele tivesse uma média de R$ 5.000 em 12 de novembro de 2019, até 13, na verdade, de novembro de 2019, ele teria o salário de benefício de 5.000 multiplicado pelo fator previdenciário 0,7. Ou seja, o salário de benefício, R$ 3.500 e não 5.000. A média, 5.000, mas a média multiplicada pelo fator previdenciário, 3.500. Ou seja, uma perda de 30% para o fator previdenciário. Essa perda era muito mais dramática para as mulheres, porque elas se aposentavam ainda mais cedo por causa dos 30 anos de contribuição. Então era normal a mulher se aposentar com 50 anos de idade. Com 50 anos de idade, o fator previdenciário batia na casa do 0,58. 0,55. Ou seja, os 5.000 se transformavam em 2.750. 2.900, 2.800, a perda de 40 até 40 e poucos por cento.
Então, na verdade, quando o fator previdenciário foi instituído pela Lei 9.876 de 99, ele trouxe como regra a proporcionalidade já de proventos, e não a integralidade, porque ele diminuiu o valor. Só que ele era democrático. Porque o segurado podia escolher, não quero me aposentar agora, então vou esperar mais um pouco. Vou cumprir mais tempo, vou cumprir mais idade. Tempo e idade estão diretamente associados aqui, ó, na fórmula do fator previdenciário. Diretamente associados à fórmula do fator previdenciário. De modo que ele pode jogar com isso. E um planejamento previdenciário poderia fazer isso para ele na época. Só que não era muito habitual fazer planejamento. As pessoas chegavam nos 35 e 30 e já queriam se aposentar. E estão pagando preço até hoje, em termos de renda mensal. Mas é claro que se pegar o cômputo final de tudo que vai receber ao longo da expectativa de vida, talvez tenha valido a pena. Porque, afinal de contas, ele está antecipando um recebível. Ele está recebendo antes. Então, às vezes, e o planejamento previdenciário com o ROI vai nos ensinar muito isso. Ah, mas é melhor focar lá na frente, pegar uma renda mensal melhor, esperando mais tempo para se aposentar. Bom, se tu está focando na renda mensal, o raciocínio que você está tendo é esse, você tem que arcar com as consequências disso. Focar em renda mensal, muitas vezes, é postergar tanto a aposentadoria e tanto o investimento a ser feito, que você vai investir mais para receber por menos tempo e talvez não compense. Porque, afinal de contas, é preciso também calcular o ROI previdenciário, porque ele vai dar uma métrica segura. Por quanto tempo vai receber? Quanto vai receber por mês? Até quando? Qual o valor líquido mensal a receber? Será que no cômputo final vale mais a pena antecipar a aposentadoria e pegar lá desde agora ou vale a pena pegar uma renda mensal melhor? Será que o foco tem que ser a renda mensal? Esse é o ponto. O foco do planejamento é a melhor renda mensal? Quem acha que sim, digite 1. Quem acha que o planejamento previdenciário tem que ter como foco a melhor renda mensal, digita 1. E pode digitar numa boa, gente, sem medo, porque é super comum essa conclusão. Quem acha que a renda mensal tem que focar? Quem acha que o planejamento previdenciário tem que focar na renda mensal? Ó, temos adeptos aqui, ó, o Luiz Freire, a Sinclair, a Otília, a Alanessa. O pessoal aqui tá vindo pela renda mensal. Ótimo. E é normal esse pensamento, eu quero deixar bem claro isso. Mas a gente precisa, talvez, fazer um exercício aqui de lógica matemática para tentar entender se esse pensamento realmente é o pensamento a ser desenvolvido no planejamento. Porque se for, o nosso trabalho como planejador fica mais fácil. Querem ver? Se o foco é a melhor renda mensal e o cliente chega, eu quero a melhor renda possível para mim. Qual é a melhor renda possível no INSS? Não é o teto? Teto. Tem como planejar alguém para ganhar o teto? Tem. Um homem, basta ele contribuir 40 anos pelo teto. 40 anos. 480 contribuições teto. Isso dá um investimento de 720 mil. Mais 750 mil. Tudo bem. Uma coisa é o homem projetar o teto começando a contribuir com 25 anos. E daí ele vai contribuir 40 anos, aos 65. Aos 65 ele atinge a idade, com 40 de contribuição ele pega o teto. Por quê? Por que ele pega o teto aos 40 de contribuição? Depois nós vamos ver a renda mensal proporcional, como é que chega lá. Porque a renda é de 60% mais 2% para cada ano. Além dos 20. Quando é que ele tem 100%? Com 40. A mulher é 60% mais 2% para cada ano, além dos 15. Então, quando é que ela tem 100%? Com 35. Só que é o seguinte, esse cliente pode ter chegado para mim com 40 anos de idade. E aí eu vou dizer para ele que ele tem que contribuir pelos próximos 40 anos para pegar o teto? Ele vai pegar a melhor renda? Claro que vai. Claro que vai. Mas esse é o problema, Ivana, interpretar o que o cliente quer. O cliente chega para ti dizendo, eu quero a melhor renda possível. Bom, a melhor renda possível é o teto.
Vamos buscar o teto. Só que ele tem 40 anos. E até aqui ele contribuiu com uma média baixa. Esquece que você já fez. Próximos 40 anos no teto, você vai se aposentar com o teto. Tá errado? Não tá errado. Mas não tá errado mesmo. Só que até a Alexa diria isso. O Google diria isso. O advogado que não é especialista diria isso. Que basta pegar a literalidade da lei e dizer, olha, o teto você pega com 40 anos de contribuição pelo teto. Só que ele está com 40 anos. E aí ele vai se aposentar com o teto aos 80? Para viver 6 anos recebendo o teto bruto? Líquido ele recebe quanto? Menos. Os 8.157 no bruto, líquido, ele vai perder uns R$ 800 ali de imposto de renda. Porque ele já vai ter mais de 65, o imposto de renda, a isenção é um pouco maior, mas ele vai perder 700, R$ 800. Então, o líquido já fica 7.500. Ele vai receber por 6 anos. Talvez, com sorte, se chegar lá. Mas é essa a expectativa que ele vai ter. Então, ele vai investir por 40 anos 1.600 por mês. Por 40 anos ele investe, por 480 meses ele investe 1.600 por mês. O que vai dar uma média aí de R$ 750.000 de investimento para receber por 6 anos 7.500. 97.500 por ano, 100 mil por ano. Em 6 anos ele recebeu menos de R$ 600.000. Será que faz sentido? Ele investe 750 para receber menos de 600? Ah, mas ele tem a melhor renda. Eu concordo. Tem sim. Mas é isso? Ou será que ele está com 40 anos, eu vejo o que ele já produziu. Faça um planejamento para ele se aposentar aos 65, que é a idade que ele vai ter que ter para se aposentar. Bom, quando ele consegue pegar ali, dos 65 aos 80, ele ganha 15 anos recebendo benefício sem investir pelo teto. Essa conta tem que ser feita. Aqueles que responderam não precisam se sentir constrangidos. É normal responder para essa pergunta. Normal. Só que pensem, se eu projeto uma aposentadoria dele, digamos que ele não tivesse nenhum ano de contribuição, zero, 40 anos de idade. Eu projeto 25 anos de contribuição para ele, ele vai receber uma renda de 70% potencial. Por quê? Porque ele vai ter 5 anos além dos 20. 60% mais 2% para cada ano. Ele vai ter uma renda potencial de 70%. 70% do quê? Do que eu construí como estratégia para ele. Se vai ser pelo teto, vamos supor que seja. Ele vai contribuir 1.600 por 25 anos. Então, ele vai contribuir 1.600 por 300 meses. Vai fazer um investimento de 480 mil. É alto. Mas, aos 65, ele se aposenta com 70% do teto. Ou seja, 5.600. Opa! E aí ele vai ter investido 480 mil e vai receber 5.600. Se eu pegar isso numa calculadora e colocar que aos 65 ele tem uma expectativa de vida de 17, e é isso que tem pela tábua de mortalidade, se eu pegar 17, 13 meses, 5.600, que líquido vão dar 5.400? Ele vai receber 1.193.000 ao longo da expectativa de vida e vai ter investido 480 mil. Menos 480 mil, ROI 713 mil. Ele tem um retorno de 713 mil para o investimento que ele vai fazer. E ele tem uma renda pior que na primeira hipótese. Só que ele tem 15 anos a menos de investimento em relação à primeira hipótese, que ele investiria 40 anos até os 80. Lembram? E ele teria aqui, se fosse investir até os 80, 15 anos sem receber 5.400 por mês. Então, na verdade, são 15 anos de 7 mil. 1.600 de investimento, 5.400 de recebimento. Isso tem que ser considerado. Por isso que nós vamos estudar profundamente depois o ROI previdenciário, que é a metodologia. O ROI é o que permite que o cliente tenha
a possibilidade de fazer uma escolha segura e consciente para o benefício dele. O que ele vai fazer com a informação, o problema é dele, não é meu. Eu só dou informação. Eu dou os cenários, eu dou a oportunidade para ele. Ele me paga para eu dar para ele uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Você vai ter a oportunidade de fazer uma escolha com segurança e consciência. É isso. É isso que eu quero que você tenha. O meu sucesso, o meu planejamento vai ter sucesso quando o cliente entendeu o que eu fiz para ele. E a partir dessa compreensão, que é a consciência que eu estou trazendo para ele, eu estou trazendo ele à luz, à consciência. A partir dessa consciência, a decisão que ele tomar, ele está seguro. Ele sabe o caminho. Sabe o que precisa fazer. O que o senhor faria? Ele pergunta. Eu disse, não sei. Não sou eu que estou fazendo planejamento. Não quero influenciar na decisão. Não posso. Por quê? Porque a minha realidade é uma, a realidade dele é outra. O meu pensamento sobre o futuro é um, o pensamento dele é outro. A minha necessidade é uma, a necessidade dele é outra. O meu perfil é um, o dele é outro. Não tem como saber. Não tem como. Semana passada, um cliente chegou para mim e fez exatamente essa pergunta. Tá, mas agora, diante disso, o que o senhor faria? Eu disse, eu faria o que eu faria, mas eu não vou dizer o que eu faria. Porque o que eu faria pode não te servir. O que eu faria é subjetivo. É a minha avaliação sobre a minha condição, olhando para trás, olhando para frente, olhando família, olhando contexto. O meu contexto é um, o teu contexto é outro. Não posso querer influenciar a tua decisão com base no que eu faria. E se eu já tenho uma reserva, se eu já tenho um patrimônio, eu vou investir pelo salário mínimo então. Mas e se eu não tenho? E se eu tenho dificuldade de guardar dinheiro, não é melhor eu me comprometer com uma contribuição? É, pode ser. Se eu sou uma pessoa menos disciplinada para ter dinheiro guardado, é melhor jogar numa contribuição que não volta mais. No sentido de que eu não tenho como pegar ela para gastar. Uma vez que eu paguei a contribuição, eu não pego ela de volta para consumir. Agora, se eu pegar esses 1.600 e botar numa poupança, poupança, pelo amor de Deus, não façam isso. Um país com juro como o nosso, botar na poupança, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, pega o dinheiro e rasga metade. É a mesma coisa. Mesma coisa. Mas isso é um outro papo. Então, imaginem. Se pegar o dinheiro e guardar, e eu não tenho disciplina para manter guardado e vou consumir, então não guarda. Então joga ele a perder de vista numa contribuição previdenciária, porque um dia tu vai te aposentar com isso. Então, voltando aqui, vocês percebem que o salário de benefício, ele vai me dar um panorama que é a média dos salários de contribuição. Antes era calculado de um jeito, com a reforma da Previdência passou a ser calculado com base em todas as remunerações do segurado. Todos os salários dele, não tem mais descarte obrigatório. Só que não tem descarte obrigatório de 20% menores, mas tem o descarte facultativo, o descarte optativo, que é quando descartam-se salários para melhorar a média, mas ao descartarem-se os salários, descartam-se também os períodos correspondentes. Eu só posso descartar aquilo que for possível até o limite para manutenção do requisito para o benefício. Vamos supor que eu esteja diante de uma aposentadoria programada que exige de um homem 15 anos de contribuição ainda em transição. Este homem tem 25 anos de contribuição e vai se aposentar hoje com 65 de idade. Aí ele tem 15 anos de contribuições altas e 10 anos de salário mínimo. Ele pode descartar os 10 anos de salário mínimo? Mas, ó, com 25 anos, de acordo com os critérios de cálculo de renda mensal, teoricamente ele tem uma renda hipotética de 70%. 70% do quê? Da média de tudo. Mas se essa média de tudo tem 15 anos de salários bons e 10 anos de salários ruins, se eu descartar 10 anos de salários ruins, em vez de pegar 70%, eu vou pegar 60%.
Mas será que não vale a pena pegar 60 de uma média muito mais alta do que 70 de uma média muito mais baixa? A pergunta é a seguinte, e sem nenhum cálculo na nossa frente aqui, é só uma questão lógica. Se todos os salários dos 25 anos aqui somados e divididos por 300, que são 25 anos de salário, 25 vezes 12, 300. Eu somo todos e divido por 300. Eu chego numa média de 3 mil, porque eu tenho 15 anos de salários altos, eu tenho uma média de 4 mil. Eu tenho 15 anos de salários altos e 10 anos de salário mínimo. Fiz a média, deu 4 mil. O que eu peguei? 70%, 2.800. Guardem este número, 2.800. Essa é, essa é a renda mensal. Desculpe, essa é a média. Desculpe, é a renda mensal dos 25 anos. A média é 4 mil, porque eu peguei tudo que eu tinha, 15 anos de salários altos, com 10 anos de salários pequenos, somei tudo e dividi por 300. Tudo atualizado para hoje. Dividi por 300, a média deu 4 mil, eu tenho 70% de renda, eu tenho 2.800. Entendemos até aqui? Balancem as cabeças, por isso que eu gosto de câmera aberta. Entendi? Se não entenderam, façam o que entenderam, porque a gente vai continuar igual. Mas é isso aí, tá? 4 mil a média, e a média está poluída. A média está poluída com 10 anos de salários mínimos. Agora é o seguinte, eu tenho como descartar esses 10 anos de salário mínimo? Tenho. Por quê? Porque eu continuo mantendo 15 anos de contribuição, que é o mínimo por benefício. Para um homem em regra de transição, é isso aí, né? O cara entrou antes do sistema, ele consegue se aposentar com 15 anos. Beleza. Só que agora, descartando os 10 anos, eu fui para 15. Logo, eu vou ter uma renda de 60%. Alguns vão dizer, pô, mas é melhor pegar 70%. Vamos ver. Só que agora eu tenho uma média renovada, limpa, despoluída, porque eu tirei todos os poluentes de salários mínimos. E a média agora dos 15 anos de salários altos foi uma média de 6 mil. E eu vou pegar 60% disso, eu vou pegar 3.600. O que é melhor? Pegar 60% de 6 mil, onde eu elimino 10 anos de salários, ou pegar 70% de 4 mil? Traduzindo, e agora fica impossível dizer algo diferente. É melhor, porque 60% disso a gente não calcula mais do que 30%, que é o nosso contrato de honorários. Então eu sei como é que é. Difícil. 30% todo mundo calcula. Pá, na bucha. Mas passou disso, a gente já começa a ficar com calculadora na mão. Então, vamos lá. Se 60% de 6 mil é 3.600 e 70% de 4 mil é 2.800, agora eu vou fazer a pergunta mais difícil de todas. O que é melhor? 3.600 ou 2.800? A brincadeira é só para ilustrar com leveza. É só para ilustrar com leveza. Significa que o descarte vai acontecer na forma do parágrafo 6º do artigo 26 da emenda 103, na medida em que for vantajoso. Só que o descarte de salários não é que nem outrora, que descartavam seus 20% menores, mas o tempo de contribuição continuava rígido. Agora não. Ao descartar esses salários, eu descarto o tempo correspondente. E isso traz como consequência menos percentual de renda, já que a renda é baseada em tempo. Em tempo excedente a 20 de contribuição do homem e 15 da mulher. E isso já nos faz acender uma luz amarela. Um homem que tem 15 ou 20 anos de contribuição, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e que pode se aposentar com 15 porque está na transição, um homem com 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 anos, ele tem o mesmo percentual de renda tendo 15, 16, 17, 18, 19 ou 20. Claro. Porque se o aumento dele é de 2% para cada ano além dos 20, tendo 15 ou tendo 20 anos de 11 meses, ou 15 anos de um dia, a renda é a mesma. Percentual.
Então quer dizer que para um homem sempre vai valer a pena, se ele tem 20 anos de contribuição, descartar 5. Ele vai descartar. Ah, mas não vai fazer tanta diferença. Mas vai fazer diferença, porque ele, nesse universo ele tem os que são menores. Descarta os 5 anos menores. Porque o percentual de renda vai ser o mesmo agora. Diferente? Diferente? Se eu disser de 20 para 25. Descartar 5 aqui já complica um pouco. Porque eu perco 10%. Então eu já tenho que fazer essa conta. Só que isso é automático nos programas de cálculo, é automático no INSS. Os programas de cálculo fazem simulações tantas quantas forem necessárias para chegar na melhor renda, descartando um por um dos salários possíveis e excedentes ao tempo mínimo. Eu posso descartar tudo aquilo que for excedente ao tempo mínimo para manter o requisito essencial. E eu vou descartar tantos quantos forem possíveis até o limite da manutenção do requisito, mas tantos quantos forem possíveis para gerar melhor renda. Pode ser que às vezes não faça sentido descartar. Pode, pode. Às vezes a perda de percentual não compensa o descarte. O aumento da média é tão pequeno que não vale a pena. O aumento da média por ano excluído tem que ser acima de 2%, concorda? O aumento da média por ano excluído tem que ser acima de 2%, senão não faz sentido. Se o aumento da média for abaixo de 2%, é melhor ficar com os 2% daquele tempo. Por que eu estou dizendo isso? Ah, mas eu tenho que decorar tudo isso. Não, você tem que raciocinar isso. Você não precisa decorar nada. É uma regra só. A regra do descarte. A questão aqui é raciocinar com a lógica disso. Porque muita gente acha que não vale a pena descartar porque eu perco percentual. Como assim? Se a média aumentar acima de 2% por ano descartado, vale. Ah, mas eu calculo isso na cabeça? Não. Não, não, não. Muitas vezes não. Você vai usar um programa de cálculo. Aliás, tem uma perguntinha importante aqui. Uma perguntinha importante aqui. Quem aqui tem programa de cálculo digita 1? É importante saber disso. E quem não tem, digita 2. Quem tem, digita 1. Quem não tem, digita 2. Ó, a Marisete aqui está digitando 2. A Célia, a Alessandra, eu não estou querendo aqui fazer uma exposição, é só para eu não perder, porque está rodando muito rápido a página. O Elson disse que tem 4 programas de cálculo. Foi além, né, Elson? Deu uma exagerada aqui também, né? Mas é que o Elson é contador, gente. Então esqueçam também. O Elson, além de tudo, é contador, né? Então, aqui o iPhone aqui da Luzane, de Luzane, diz assim: tenho, mas não sei usar. Esse é um problema. Mas você já tem. É um passo importante, né? Mas por que é tão importante ter um programa de cálculo? Porque ele nos dá tempo e nos dá precisão. Um bom programa de cálculo, um bom programa de cálculo, ele nos dá muito tempo. Então, quem for trabalhar com previdenciário, especialmente com planejamento previdenciário, tem que ter um programa de cálculo. Tá? Ah, qual? Bom, aí tem 3 programas assim que eu recomendo, tá? Com muita força, cálculo jurídico, muita força, cálculo jurídico, excelente programa. Porque ele é muito completo também, vai trabalhar muito bem a questão da liquidação de sentença, enfim. O Prévios, muito bom para planejamento previdenciário. E o Tramitação Inteligente também é um programa muito bom de uma maneira geral. Então, são 3 programas que eu recomendo. Outros eu conheço pouco, ou as experiências que eu tive não foram, talvez, tão boas para mim, né? Pode ser. O melhor programa é aquele que você se adapta. Dentro de programas, obviamente, confiáveis de empresas que existam no mercado, consolidadas, sólidas e tal, isso é importante, tá? Eu uso hoje o cálculo jurídico e o Prévios, né? Também uso para fazer conferência, muitas vezes eu uso os dois para fazer essas conferências, mas eu uso mais o cálculo jurídico hoje. É importante, porque você ganha tempo. Então, se você vai pensar em fazer planejamento previdenciário sem programa de cálculo, gente, você não vai fazer um planejamento previdenciário, você vai fazer apenas um parecer
teórico. Porque você não vai conseguir chegar nas rendas, você não vai conseguir chegar nos descartes, você não vai conseguir. A não ser que você seja, aí pode ser, né? Um fenômeno de Excel. Não. Eu faço no Excel na minha mão. Eu disse, bom, então se você é capaz de fazer isso, vamos conversar no privado, porque eu tenho muito interesse em contratar os seus serviços. Você tem que viver disso. Você não tem que viver da advocacia. Se você é capaz de fazer cálculos dessa complexidade, com assertividade, com precisão, no Excel, vamos conversar. Vamos desenvolver um. Vamos desenvolver um programa, então, porque você está fazendo, você tá mirando na profissão errada, talvez. Ah, mas eu gosto de direito. Aí você faz isso um hobby. Vamos trabalhar com cálculo, então. Vamos ganhar dinheiro com cálculo, porque realmente, fazer no Excel esses cálculos dessa complexidade é muito difícil. Então, veja, o salário de benefício, ele vai levar em consideração todos os salários de contribuição, podendo haver descartes. Podendo haver descartes, desde que haja tempo excedente ao mínimo essencial. Estando nós falando de aposentadorias programadas novas por idade, qual é o tempo mínimo essencial? 15 para mulher, 20 para homem, homens ainda 15 anos em transição. Beleza? Mas se for aposentadoria por tempo das regras de transição dos artigos 15, 16, 17 e 20, pode descartar? Pode. Só que só pode descartar o que exceder a 35 de contribuição do homem, 30 da mulher, mantendo o requisito. Se for regra de pedágio, tem que ter 35 ou 30 mais pedágio, não pode descartar para ficar sem o pedágio, porque daí perde a regra. Ah, se for a regra da pontuação, progressiva da pontuação, além de ter que ter os 35 e uma idade somadas para dar pontuação, eu posso fazer a soma com mais de 35 anos de contribuição. Eu não posso descartar o excedente, se eu estou na pontuação justa. Então, o descarte ele é limitado. Às vezes ele pode ser gigantesco. Eu já tive cálculo de descartar 20 anos. Por quê? Porque o cliente chegava agora com 35, com 65 de idade, e dos 35 anos, 20 eram péssimos. Dentro do PDC, que é o período básico de cálculo, que é da onde eu tiro os salários para calcular benefício, período de julho de 94 até hoje. E aí eu fiquei só com os 10 anos maiores, porque os outros 5 estavam antes do PDC. Aí a média aumentou tanto que valia mais a pena pegar 60% dela do que 90% da média. Num universo de 30 anos, ele tinha 10 anos de salários altos e 20 de salários mínimos. Não adiantava pegar a média disso aí e pegar 90%. Eu ia pegar 90% de 3 mil. Preferi pegar 60% de 6 mil. Entendem? Porque 60% de 6 mil dá 3.600 e 90% de 3 mil, que é 35 anos de contribuição para um homem, dá 2.700. Aí é número com número, aí não tem como errar. Não tem como errar. Então, muita atenção a isso. Comecem, se querem. Quem está aqui, tá? Quem está aqui é porque quer fazer planejamento previdenciário. Ou já faz, quer aprimorar, quer aperfeiçoar, quer conhecer a técnica, quer conhecer o ROI, quer conhecer a estratégia, quer conhecer o negócio, quer conhecer o Otto, que é o programa que eu tenho lá que hoje faz planejamento, que vai ajudar bastante também. Para isso ser viável como business, como negócio, como rentável negócio, é preciso raciocinar previdenciariamente e raciocinar os cálculos. Então, quando você tem isso incorporado ao seu patrimônio lógico intelectual, você não precisa fazer cálculos de cabeça, mas você raciocina, você sabe a pergunta a ser feita para um programa de cálculo. Eu hoje, claro, há muitos anos eu desenvolvo raciocínio lógico, matemático. Eu tenho um cérebro mais matemático, eu reconheço isso. Isso
nasci também com um pouco desse cérebro que eu herdei da minha mãe, assim, essa coisa lógica. Embora faça o direito, minha mãe também, mas a gente tinha um cérebro mais matemático, um cérebro mais lógico, racional. Me pergunta sobre coisas mais, assim, de percepção, eu não tenho nenhuma, zero. Né? Zero. Então, assim, são cérebros diferentes, né? O racional, o emocional e tal. Então, racionalmente, eu consigo raciocinar bem essa parte lógica de cálculos e tal. Mas isso se desenvolve. Tem que exercitar o raciocínio para poder fazer a pergunta. Então, hoje, eu engano o programa de cálculo. Quando o programa não tem a ferramenta que eu preciso, eu faço ele me dar a ferramenta que eu preciso. Eu engano ele. Simples assim. Por exemplo, o programa lá ele não simula a média atual de salários. Não simula a média atual. Mas eu quero saber a média de tudo sem descartar. E ele não tem uma aposentadoria hoje. Então não adianta eu botar no programa calcula aposentadoria, porque ele vai projetar para 2040. Eu quero saber qual é a média do cara hoje. A média. Sem descarte, sem percentual, sem nada. Eu quero saber assim, pegando todos os salários dele de julho de 94 até hoje. E sem precisar manualmente jogar no Excel e fazer uma média. Porque eu tenho que jogar manualmente os salários no Excel, pegar os índices de atualização dos salários de contribuição lá no site do INSS. Dá para fazer isso? Dá. Mas eu não quero fazer isso, porque eu vou perder muito tempo. O programa de cálculo está ali, subiu o CNIS. O que eu digo para ele? Cara, é o seguinte, ó, meu cliente, aí eu engano ele, engano mesmo. O meu cliente vai se aposentar por invalidez por acidente de trabalho. Hoje. Quanto é que fica essa renda aí? O valor que ele apurar ali é a média atual. Por quê? Porque a aposentadoria por incapacidade permanente tem uma renda, por acidente de trabalho, tem uma renda de 100% integral, pela reforma da Previdência. Segundo, a aposentadoria por incapacidade permanente por decreto e por uma interpretação da emenda não tem descarte. Tá aí. Então, é o seguinte, meu cliente vai se aposentar por acidente de trabalho. Calcula para mim. O valor que ele der é a média que eu quero. Simples assim. Em vez de eu perder meia hora fazendo no Excel, ou mais, eu fiz em 30 segundos. E alguém já chegou para mas o programa não faz a média. Claro que faz. Claro que faz. Se você der um jeitinho nele, a gente é brasileiro, gente. Dá um jeitinho nele. Dá uma enganadinha nele lá, ele vai fazer. Ele vai entregar. A mesma coisa se o programa não faz cálculo de regime próprio. Faz. Claro que faz. Claro que faz. A gente dá uma enganadinha nele, ele faz. Claro que eu tenho que conhecer a regra do regime próprio para poder fazer isso. É outro bicho, é outro monstro, é outro, né? Outro negócio. Eu faço bastante planejamento para regime próprio, mas aí é outra coisa. Aqui a gente está falando de regime geral. Mas se a Professor, gente pedir com jeitinho, o cálculo não faz para nós. Tem que pedir com jeitinho, tem que dar a volta nele. Tem que dar a volta nele. E ele entrega. E ele entrega. Então, a gente tem como fazer. Isso aí, Elson. Simula um acidente de trabalho. O Elson, a gente já conversa há bastante tempo aí já, né? Então, o que acontece? A gente tem esses cálculos todos que vão servir de base para o planejamento previdenciário. A gente precisa automatizar o raciocínio sobre eles. Automatizar. Fala, Luiz. Desculpa, você levantou a mão. bom dia a todos. Professor Márcio, me diga uma coisa: a inteligência artificial pode auxiliar alguma coisa no cálculo? Hoje em dia, Muito, muito, pode dar algum muito. tempo? Não, cara, você pode construir uma ferramenta de cálculo a partir dela hoje. Claro. A questão é, se você, para você usar a inteligência artificial hoje nisso, você tem que saber fazer muito bem as perguntas para ela. Então você tem que treinar muito isso para que a resposta venha de acordo com a tua necessidade e correta. Porque se eu chegar hoje, quer ver uma coisa? Se eu chegar para a inteligência artificial hoje e pedir para ela, Luiz, produz um artigo científico para mim sobre neurociência. Ela vai produzir. E ela vai vir com um artigo todo formal de neurociência. Aí eu vou lá e publico isso. Eu vou levar ferro de todo mundo. Por quê? Porque eu não entendo, desculpem o termo, porra nenhuma de neurociência. Não entendo merda nenhuma de neurociência.
Então, ele vai me enganar, ele vai me dar qualquer resposta e eu vou achar que aquilo ali é bacana porque eu não entendo aquilo. Agora, se eu chegar para o chat, ou para qualquer outro, para o Gemini, para o chat GPT, dizer assim, ó, faz um artigo para mim de 3 páginas sobre renda mensal inicial, antes e depois da reforma da Previdência, focando nos percentuais, no fator previdenciário e na proporcionalidade de proventos. Cara, eu tenho condições de ver se esse artigo está bem. Entendi. Então, assim, qual é o desafio de você fazer a inteligência artificial te ajudar com os cálculos? É você conseguir interpretar a resposta como boa. E você saber fazer a pergunta para chegar na resposta dele. Porque ele não vai te dar uma resposta sem ter a pergunta. O segredo aqui é a pergunta, não é a resposta. Então você vai ter que provavelmente fazer várias idas e vindas com ele. Você vai ter que ter uma conversa com ele. Você vai Entendi. fazer a primeira, ele vai te responder. Você vai, não, mas não era bem isso que eu queria. Eu queria agora que você esmiuçasse. Então, assim, dá para ter ajuda da inteligência artificial? Dá. Mas, assim, não acredito em automação criada com inteligência artificial sem que eu conheça muito bem a inteligência artificial com a qual eu estou trabalhando. Tem que ter segurança, né? Muita. Porque senão a gente vai ser enganado, sem ela querer, porque ela não tem essa maldade, mas a gente vai ser enganado pela inteligência artificial que vai dar uma resposta que a gente acha que está certa e ela não está. Então é perigoso isso. Eu Obrigado. prefiro pagar R$ 80 por mês, que é mais barato do que pagar o chat GPT 4.0 para um programa de cálculo hoje. Certo. Que ali não é inteligência artificial. Programas de cálculo não são inteligência artificial. Eles são automação e geração de resultados por automação. Inteligência artificial é outra coisa. Aí a máquina vai aprendendo, ela vai buscando informação em outros lugares até compor a resposta que você precisa. Então isso é perigoso, porque ela vai buscar num universo que está cheio de coisa ruim também. Certo. Então tem que ter um pouco de cuidado, tá? Isso aí. Obrigado. Ah, Pessoal, a proposta da aula de hoje era trazer o problema do cálculo do salário de benefício da renda mensal. Esse material de apoio aqui vai para vocês. Quem tiver inscrito na Guinada Previdenciarista vai conseguir acessar. Quem não tiver inscrito, inscreva-se. Eu não sei se o Lucas já colocou aqui o link para inscrição. Acredito que sim, mas deve ter ficado lá para cima perdido. Já vou pedir para ele colocar aqui de novo. Ó, tá aqui, ó. Eu mesmo vou copiar e vou colocar aqui no final do nosso chat. Aí, ó. Tem o link para inscrição na Guinada Previdenciarista. Inscrevam-se. Semana que vem tem mais uma aula que nós vamos discutir contratos e honorários também, vamos falar sobre isso nessa parte de preparação para a guinada previdenciarista. E no dia 25 a gente vem para a guinada com tudo. Eu quero muito contar com vocês. Quem vem para a guinada está aqui. E vem muito mais gente ainda, mas quem está aqui eu sei que vem para a guinada porque está comprometido. Se está aqui até as 9h20 da manhã para uma aula de aquecimento, é porque está afim. E quem está afim vai prosperar. Eu posso dizer para vocês uma coisa, eu vou adiantar para vocês uma coisa. O planejamento previdenciário que a gente faz e que eu ensino a fazer na guinada é um planejamento previdenciário que fácil dá para cobrar 3, 4 mil reais por ele. Por planejamento. E dá para vender. E não vou dizer que é fácil vender, porque não existe facilidade. Eu não vendo facilidade. Eu vendo método e possibilidade. Isso sim. Tem método para vender e tem possibilidade de venda. Tem público para focar, tem público para nichar, tem persona para escolher, tem um direcionamento que eu posso fazer, tem parcerias, tem indicações e tem marketing de conteúdo para produzir, se eu quiser. Então, tudo isso a gente vai, né, aos poucos aí, trabalhando até a guinada previdenciarista. Lá a gente vai fazer um apanhado geral, vai ser uma aula mais densa, mais barulhenta, inclusive, bem mais forte do que o que a gente está vendo aqui, no sentido de energia mesmo, porque a gente quer contaminar. Lá eu vou querer contaminar vocês com o mosquito do planejamento. De lá vocês vão sair querendo fazer planejamento à torta e à direita. Aliás, o primeiro planejamento que vocês vão fazer, o desafio é esse, é o de vocês mesmos. Vocês têm que fazer.
Tá, você tem que fazer, tem que pegar o Professor, pedido. bom dia. Oi, bom dia, quem está falando? Maísa? Isso. Professor, eu estou fazendo um planejamento e eu estou com uma dúvida se você poderia me tirar essa dúvida desse planejamento. A ideia não era essa, eu vou abrir essa exceção segunda aqui para você, mas eu não vou abrir para perguntas depois. Pode mandar que daqui a pouco vai ilustrar para todo mundo. Diga aí, Maísa. Pronto, eu estou com um planejamento de um médico, né, neurocirurgião aqui do meu estado, do Piauí, Teresina. E aí, o que ocorre? Ele foi prestação de serviço até junho de 2005. E no dia seguinte, ele já assumiu o concurso, né, como médico efetivo. Eu queria saber se eu conseguisse juntar essas duas matrículas dele, eu pegaria a integralidade e paridade, ou o serviço de prestação, ou a prestação de serviço não contaria? Você está falando de ingresso no serviço público efetivo, né? A Isso. data de ingresso, ela influencia para 31 de dezembro de 2003, seria a data de ingresso no serviço público. Uhum. Aqui você tem uma prestação de serviço para o município ou para o estado que não era na condição de efetivo, certo? Certo. Provavelmente ele tinha algum tipo de contrato temporário, algum tipo de contrato emergencial, né? Que, Eu já inclusive, até consegui a declaração que ele consta, né? Que lá ele fala que teve essa prestação de serviço e no dia seguinte ele já assumiu o cargo efetivo. sim, mas essa contribuição efetiva dele, ou melhor, essa contratação dele que não era efetiva, era uma contratação CLT, temporária, qual era a característica dela? Ela era precária. Isso. A metade desse tempo foi feito para o IAPEP, né? E 3 anos foram feitos para o INSS. Aí, já tem um processo já para poder pedir a verbação para trazer todo esse tempo para o RPPS. Tudo bem. Mas já tinha, então, para o IAPEP uma contribuição desse período anterior. Isso, de 3 anos e 4 meses. Era o mais recente ou mais antigo esse período? Bem mais antigo, foi Era o período início, anterior era o período a provavelmente anterior a 94. 98. Isso. Uhum. Porque ele entrou em 89. Tá. Aí provavelmente até 98 foi assim e depois ele contribuiu, ou até 2000. Isso, ele ficou de 89 até 2000 para o IAPEP e de 2000 até 2005 aí já foi para o INSS. Aí no que ele foi para o PROPREV. Com a emenda 20 lá ele não poderia realmente contribuir para o regime próprio, porque passou a ser regime contributivo em 98, né? Então, o Sim, regime próprio, aí eles fizeram a adequação e jogaram ele para o INSS, porque não tinha como ele ser vinculado ao INSS, ao regime próprio, sem ser efetivo, né? Esse era o ponto. Até isso. então, tinha essa discussão, ou pelo menos essa irregularidade, né? Olha, teria que estudar bem o caso de qual é o estado de você aí para ver se teria alguma forma de tentar antecipar a data de ingresso no serviço público, porque a discussão é se o serviço público aqui tem que ser efetivo ou não, né? E Uhum. normalmente sim, normalmente se exige o efetivo, que é a aprovação no cargo, né, no concurso que gera o Sim. cargo de estabilidade e vinculação ao regime próprio. Mas com essa característica de ter tido o regime próprio lá atrás, pode ser que se possa costurar alguma coisa, mas assim, vai ter que judicializar, tá? Eu acho. Acho que administrativamente você não vai conseguir isso, não. Pronto, pois tá certo. Tá? Olha, eu sou uma fã sua, inclusive a minha chefe é a doutora Alice Belli. Eu disse que eu cheguei um Olha pouco aí. atrasado porque ela está assistindo sua aula. Que legal. Manda um grande abraço para ela, então. Fico Pronto, feliz tá aqui bom. com a tua presença. Podemos conversar depois melhor sobre esse caso, tá? Eu gosto desse tipo de caso porque ele é desafiador, então talvez possa ter Pronto, uma saída, tá? Pode me pronto, procurar pois ali vou lhe depois. mandar a mensagem, tá bom, Pode professor? mandar, pode mandar. Tá, gente? Bom, dito isso, renovo aqui o convite para quinta-feira da semana que vem, a gente ter a nossa aula, mais uma. E aí, na outra terça, dia 25, a gente ter a guinada previdenciarista. Quero muito contar com todos vocês. Foi um prazer estar aqui, uma alegria ter tanta gente nesse horário, né? Numa aula aqui no Zoom. Obrigado pelas câmeras abertas, obrigado por estarem aqui imbuídos desse espírito e por se interessarem pelo planejamento previdenciário. Isso vai fazer, gente, vai fazer diferença na vida de vocês. E na vida dos clientes, por óbvio, mas vai fazer muita diferença na vida de vocês. Podem ter certeza. Tem casos de alunos, de colegas que vivem de planejamento hoje e que não dependem mais de INSS, não dependem mais da justiça para ter resultado. Então, fica aqui uma ideia de que isso pode acontecer,
desde que, obviamente, entre nesse mundo de cabeça, né? Tem que entrar de verdade, tá? E para quem estiver em Balneário Camboriú, né, nesse final de semana, eu estarei no congresso do Círculo Previdenciário de Alta Performance. Estou indo hoje, ao meio-dia, daqui a pouco, portanto. Estou indo para lá porque amanhã eu faço a abertura do congresso. Tive a honra, né? A Grace e o Tássio me convidaram para fazer a abertura do congresso. A palestra de abertura vai ser comigo. E eu vou falar sobre o quê? Planejamento previdenciário, claro, né? Que é o assunto do momento aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. E a gente se segue por aqui. Qualquer dúvida, não deixem de entrar na Guinada Previdenciarista, ir para o grupo de WhatsApp, pegar acesso à aula anterior, à aula de hoje, material de apoio, que eu já estou colocando lá, já vai subir. Então, é tudo com vocês agora, tá bom? Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana depois. Se quem estiver em Balneário, vamos descer para BC, que a gente vai se encontrar por lá, tá bom? Valeu, gente!